Olá, Thomas Marshall foi um sociólogo britânico e professor emérito de sociologia da Universidade de Londres. Seu trabalho se insere no contexto intelectual do pós-guerra e das discussões sobre democracia, Estado social e desigualdades nas sociedades capitalistas. A obra mais conhecida do autor é o ensaio sobre cidadania e classe social, originalmente apresentado como uma conferência em 1949 e publicado em 1950. Nesse texto, Marshall analisa historicamente o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra e suas implicações para o problema sociológico da desigualdade social. A sua abordagem articula sociologia histórica, teoria social, para compreender como os direitos e instituições moldam as relações entre igualdade e sistema de classes. O problema sociológico central nesse texto é compreender como o princípio da igualdade associado à cidadania pode coexistir com desigualdade estrutural produzida pelo sistema de classes nas sociedades capitalistas. Marshall parte da observação de que a cidadania constitui um status que confere direitos iguais aos membros de uma comunidade política, enquanto a classe social representa um sistema de desigualdade econômica e social. A questão que orienta essa análise é explicar como esses dois princípios, igualdade e desigualdade, podem se desenvolver simultaneamente nas sociedades modernas. Para abordar essa questão, Marshall examina historicamente o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra desde o século XVII até o século XX. O seu principal interesse não é definir a natureza das classes sociais em si, mas investigar o impacto da expansão da cidadania sobre a desigualdade social. Ele argumenta que a cidadania se desenvolveu gradualmente por meio da ampliação dos direitos e que esse processo alterou as formas nas quais as desigualdades se organizam e se legitimam nas sociedades capitalistas. O conceito central desse texto é o de cidadania, definido por Marshall como um status concedido aos membros integrais de uma comunidade. Aqueles que possuem esse status são considerados iguais em relação aos direitos e deveres associados à cidadania. Para analisar historicamente esse processo, Marshall divide a cidadania em três elementos fundamentais: civil, político e social. Os direitos civis, cuja consolidação se associa principalmente ao século XVIII, refere-se às liberdades individuais necessárias para a participação na vida social e econômica. Entre eles estão a liberdade de expressão, de pensamento, de fé, o direito à propriedade, a justiça à realização de contratos. As instituições mais diretamente associadas a esses direitos são os tribunais e o sistema jurídico. Os direitos políticos, desenvolvidos sobretudo no século XIX, dizem respeito à participação no exercício do poder político. Eles incluíam o direito de votar, de ocupar cargos representativos. As instituições correspondentes são o parlamento e o governo local. E os direitos sociais, cuja consolidação ocorre principalmente no século XX. Envolve o direito ao mínimo e bem-estar econômico e segurança, bem como o direito a participar plenamente da herança social e da sociedade. Nesse âmbito, Marshall destaca que o papel do sistema educacional e dos serviços sociais. Outro conceito importante no argumento do autor é a ideia de participação na herança social. Para Marshall, a cidadania implica não apenas em direitos legais, mas também na possibilidade de participar de um patrimônio cultural e civilizacional comum. Nesse sentido, o desenvolvimento da educação pública é interpretado como um elemento fundamental para a formação dos cidadãos. Marshall também distingue dois tipos de sistema de classes. No primeiro, típico de sociedades hierárquicas pré-modernas, a classe corresponde a um sistema institucionalizado de status, com direitos e deveres definidos juridicalmente. No segundo, característico das sociedades capitalistas modernas, as classes emergem dessa interação entre instituição econômica, propriedade e educação, produzindo desigualdades que não são formalmente estabelecidas por lei.
A abordagem de Marshall se situa no campo da sociologia histórica e da teoria social, voltada para o estudo da cidadania das instituições modernas. Seu trabalho dialoga com tradições sociológicas que investigam as relações entre modernidade, direitos e estrutura social. Ao analisar a formação histórica da cidadania e a sua relação com o sistema de classes, Marshall contribui para uma tradição de reflexão sobre a relação entre capitalismo, democracia e desigualdade. O autor enfatiza que a análise do problema da igualdade social exige ir além da economia e considerar forças sociais mais amplas. Na sua razão, nesse texto, ele apresenta como uma incursão sociológica de um tempo que também possui dimensões econômicas e políticas. Marshall ele fundamenta sua articulação por meio de uma análise histórica do desenvolvimento das instituições na Inglaterra. Um exemplo central é a evolução do sufrágio. Segundo o autor, embora os direitos políticos tenham se expandido ao longo do século XIX, o princípio da cidadania política universal só foi plenamente reconhecido com as reformas eleitorais no início do século XX, particularmente na legislação de 1918, que ampliou o sufrágio. Outro importante exemplo é o desenvolvimento da educação pública no século XIX. Para Marshall, ele interpreta como um passo decisivo para a consolidação dos direitos sociais. Para ele, a educação possui um papel singular, porque não apenas garante o acesso ao serviço social, mas também prepara os indivíduos a exercer plenamente a sua cidadania e a compreender quais são os seus direitos de fato. O direito à educação, nesse sentido, deve ser entendido como um direito do cidadão adulto de ter sido educado durante a sua infância. Marshall também discute o papel da legislação industrial e das políticas sociais na formação dos direitos sociais e também da transformação das condições de vida das classes trabalhadoras. A contribuição central dessa obra está em mostrar que a expansão da cidadania constitui um mecanismo histórico de enfrentamento das desigualdades sociais, ainda que não elimine o sistema de classes. Ao introduzir o conceito de cidadania como status igualitário baseado em direitos, Marshall demonstra que desenvolvimento de direitos civis, políticos e sociais altera as bases normativas da desigualdade nas sociedades capitalistas. A cidadania introduz, então, um princípio de igualdade, que desafia formas anteriores da hierarquia social, como aquelas do feudalismo. No entanto, a sociedade capitalista moderna não elimina completamente as desigualdades de classe, mas redefine as suas condições de legitimidade. Embora o conflito entre cidadania e sistema de classe se torne um elemento central na dinâmica das sociedades modernas, enquanto a cidadania tende a ampliar os direitos e a promover a integração social, o sistema de classes continua produzindo desigualdades sociais, políticas e econômicas. O próprio argumento de Marshall destaca que a centralidade da educação no processo da formação da cidadania é primordial. Para o autor, a educação pública é um direito fundamental, social, porque forma indivíduos capazes de exercer seus direitos civis e políticos. A educação não é, portanto, um pré-requisito para a liberdade civil e para o funcionamento da democracia. Essa perspectiva permite pensar que a educação é como uma instituição central na construção da cidadania e da redução das desigualdades de um país. Ao garantir a educação universal, o Estado busca formar cidadãos capazes de participar plenamente da vida social e política. Nesse sentido, a teoria da cidadania proposta por Marshall oferece um quadro analítico importante para distinguir as relações entre direito social, educação, desigualdade, especialmente no contexto em que a expansão da cidadania está associada à construção de políticas sociais e também educacionais. Obrigada.